Pensa só numa coisa. Dentro do nosso joelho existem dois ligamentos, vizinhos. Se um deles se machuca, na maioria das vezes, ele se cura sozinho. Agora, se o vizinho dele se rompe, aí o caminho quase sempre é uma cirurgia complexa. Esse é um dos grandes paradoxos da medicina esportiva e afeta milhares de pessoas. Hoje, a gente vai desvendar por que isso acontece. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a que todo mundo faz. Por que o ligamento colateral medial, o LCM, consegue se regenerar tão bem, enquanto o vizinho dele, o famoso ligamento cruzado anterior, o LCA, simplesmente não consegue? A resposta não tem nada de mágica. É uma história fascinante de biologia e, acredite, de localização. E visualmente, a diferença é gritante. De um lado, você tem um LCM que consegue se remendar, quase como um tecido sendo costurado de volta. Do outro, o LCA rompido, que vira uma corda toda desfiada, com as pontas soltas, sem a menor chance de se reencontrarem. Vamos investigar por que essa reconexão simplesmente não acontece. Então, a primeira pista para a gente resolver esse mistério, a mais importante de todas, está na anatomia básica, onde cada ligamento mora dentro do joelho. A localização, nesse caso literalmente, define o destino de cada lesão. E aqui está o pulo do gato. O LCA é o que a gente chama de intraarticular, ou seja, ele vive mergulhado dentro da cápsula da articulação. Já o LCM é extraarticular, ele fica do lado de fora. Essa simples diferença de ambiente muda completamente as regras do jogo da cicatrização. Para a gente entender o que dá tão errado no LCA, primeiro a gente precisa ver como a cicatrização deveria funcionar quando tudo dá certo. Vamos usar o LCM, que está no ambiente ideal, como nosso modelo de sucesso, a nossa receita perfeita para a cura. Quando o LCM se rompe, como ele está do lado de fora, o sangue da lesão consegue se acumular ali, formando um hematoma. Esse é o primeiro passo. E a partir desse hematoma, o corpo cria a estrutura mais importante de todas, o coágulo de fibrina. Guardem bem esse nome, coágulo de fibrina. Ele é a peça-chave de tudo. Pensa nele como se fosse um andaime, ou uma ponte biológica que conecta as duas pontas rompidas do ligamento. Sem essa ponte, simplesmente não tem reparo. Com esse andaime de fibrina montado, o corpo pode finalmente iniciar as 3 fases clássicas da cicatrização. Primeiro vem a inflamação, para limpar a área. Depois a proliferação, onde células chamadas fibroblastos usam o andaime para chegar no local e começar a produzir o tecido novo. E por fim, a remodelação. E essa fase final, a remodelação, é sensacional. O gráfico aqui mostra isso perfeitamente. O tecido novo que é formado no começo é feito de um colágeno mais fraco, o tipo 3. Mas, com o tempo, o corpo vai substituindo ele pelo colágeno tipo 1, que é muito mais forte, muito mais organizado. É assim que o ligamento recupera a resistência. Um processo incrível. Certo, a gente já viu a receita do sucesso. Agora vamos entender por que essa mesma receita falha de um jeito tão espetacular lá dentro da articulação onde vive o LCA. Preparem-se para conhecer o sabotador microscópico dessa história. Bom, como a gente falou, o LCA é intraarticular. Ele vive submerso num ambiente totalmente diferente, o líquido sinovial. Esse fluido, que serve para lubrificar a articulação, age como um rio que não para de correr. Ele simplesmente lava o sangue da lesão embora, impedindo que aquele primeiro e essencial hematoma sequer se forme. Mas essa sabotagem vai além. O líquido sinovial tem uma enzima que fica ali dormindo, o plasminogênio. Quando acontece a lesão, ela acorda e se transforma em plasmina. E a plasmina, coitada, tem uma missão única e bem destrutiva: encontrar qualquer molécula de fibrina e destruí-la. Ela é a inimiga número 1 do nosso coágulo. O resultado é exatamente este: a ponte quebrada. Qualquer mísera tentativa do corpo de formar aquele andaime de fibrina é imediatamente desfeita pela plasmina. Sem a ponte, os fibroblastos, que são os nossos construtores, não têm por onde passar. O processo de cura para antes mesmo de começar. É uma falha catastrófica. Então vamos colocar um do lado do outro para ficar bem claro. No LCM, o ambiente fora da articulação protege o hematoma, o coágulo de fibrina se forma e a cicatrização vai em frente. No LCA, o ambiente dentro da articulação, com o líquido sinovial e a plasmina, destroem a fibrina. Resultado final, a cura falha. Simples e brutal assim. E é justamente essa diferença biológica, lá no nível microscópico, que dita as opções de tratamento na vida real. A ciência que a gente acabou de ver informa as decisões que mudam a vida dos pacientes no consultório.
No caso do LCN, como o corpo já tem a receita e os ingredientes para se curar, o tratamento, na imensa maioria das vezes, é conservador. A gente usa a imobilização, fisioterapia, basicamente a gente protege o ligamento enquanto a própria natureza faz o trabalho dela. Agora, para o LCA, a conversa é completamente outra. Como a biologia falha, a gente precisa intervir. A cirurgia de reconstrução não tenta consertar o ligamento original, mas sim substituí-lo por um enxerto. Basicamente, criar uma estrutura nova que o corpo sozinho não consegue construir. A grande questão que fica no ar é, mas e se a gente conseguisse mudar esse destino? E se fosse possível convencer o LCA a se curar? Essa hoje é a grande fronteira da pesquisa médica e o futuro do reparo de ligamentos. É exatamente aqui que a medicina regenerativa entra em campo. O objetivo é duplo. Primeiro, dar um jeito de inibir a ação daquela plasmina sabotadora. E segundo, dar um empurrãozinho na cicatrização. E as ferramentas para isso são de ponta. Fatores de crescimento, PRP, células-tronco e até terapia gênica. No final das contas, o que separa um tratamento com fisioterapia de uma mesa de cirurgia é essa dança microscópica. É a batalha invisível entre a fibrina, que tenta construir a ponte para a cura, e a plasmina, que, de forma implacável, tenta derrubá-la. A biologia aqui é quem manda em tudo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com o avanço da ciência, será que um dia a gente vai conseguir vencer essa batalha biológica e finalmente tornar a cirurgia de reconstrução do LCA uma coisa do passado? A busca por essa resposta continua a todo vapor.